Nossa, mais uma semana eu aqui com vocês. Tem passado rápido, não é mesmo? Estamos praticamente no final do ano. Mas, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as placas Plickers, que é uma ferramenta digital muito funcional, que já foi utilizada no primeiro semestre para realizarmos a orientação sobre metodologias ativas. E a pedido de alguns coordenadores, nós estamos fazendo um tutorial de uso do Plickers. Mais uma vez, aqui nós do Núcleo Pedagógico esperamos que seja proveitoso esse trabalho e que vocês possam utilizar amplamente dentro da sala de aula, porque é uma ferramenta muito bacana e que ajuda muito na hora da gente preparar testes, exercícios, atividades. Então, é um grande facilitador. Nós vamos fazer aqui um tutorial, espero que ajude. E, mais uma vez, a gente está se encontrando. Um beijo. Então, vamos dar início, né, à nossa orientação de como que a gente usa o Plickers. E eu vou procurar ser o mais didática possível. Lembrando que o Plickers, para a gente usar, nós temos que ter ele tanto no computador quanto no celular, tá? Então, é uma ferramenta que a gente precisa desses dois dispositivos para poder trabalhar. Então, vamos entrar aqui na página do Plickers, que o endereço é www.plickers.com. Então, ao entrarmos aqui, a gente pode traduzir a página para o português, que eu acho que é o mais interessante, né? A gente lê na nossa língua materna para podermos entender melhor quais são as diretrizes e quais são as orientações que a ferramenta nos dá, porque ela é bem intuitiva, então é muito fácil também da gente montar a nossa gamificação através dessa ferramenta. Então, o passo inicial é a gente se inscrever. Então, lembrando que ela é uma ferramenta também gratuita, tá? A gente tem um modo pago, é óbvio que quando a gente tem um programa pago, a gente tem muito mais modalidades que a gente pode trabalhar, a gente tem muito mais recursos. Mas a gente, trabalhando com ela no seu modo gratuito, a gente consegue fazer bastante coisa também. Então, nós vamos nos inscrever. Eu estou entrando aqui como se eu estivesse entrando pela primeira vez, tá? Estou usando um e-mail que eu ainda não tenho cadastrado a minha conta. E a gente pode ou cadastrar o nosso e-mail, ou a gente pode continuar com o Google, lembrando que essa ferramenta ela está sincronizada com o Google. Como eu estou usando uma conta Google, tá certo? E eu quero manter essa conta, até por facilidade de eu fazer esse registro, eu vou continuar aqui com o Google. Aí aparece para mim escolher qual é a conta que eu quero, porque como eu tenho várias contas no Google, ela aparece, né, qual que eu vou usar. Então, aqui já escolhi também qual conta que eu vou usar do Google e eu já consigo entrar na página inicial, já estou aqui dentro da ferramenta do Plickers. E eu já posso começar a criar, tá? A gente vê aqui que nessa barra aqui lateral direita, nós temos algumas orientações, tá certo? Que vai nos dando passo a passo de como que a gente pode criar a nossa atividade para depois trabalhar com os estudantes. Então, quando a gente entra logo aqui na página inicial, a gente vai entrar na biblioteca. Como eu estou entrando agora, essa biblioteca está vazia, ela não tem nenhuma atividade que eu produzi, né? Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem quais são os recursos que o Plickers
nos dá, tá certo? Então a gente tem biblioteca, a gente tem o relatório, depois que a gente faz a gamificação, a gente consegue acessar o relatório com os estudantes que participaram, bem como com a pontuação que eles atingiram, se eles acertaram, se eles erraram. E aqui nessa situação o Plickers ele é bem bacana, porque ele nos dá a pontuação exata, tá? Então ele não tem acréscimo, né, de bônus ou outro tipo de aumento ali de valor, porque não é um jogo competitivo, ele é somente para a gente saber mesmo quem acertou e quem errou as atividades que a gente assim produziu, né? Então a gente tem esses relatórios e a gente tem as folhas de pontuação que elas são individualizadas. A gente consegue separar por aluno quantos, às vezes a gente aplica mais de uma vez um game e a gente consegue ali por estudante a gente identificar quem é que fez, quem é que não fez, quem acertou ou quem errou, tá certo? Então a gente tem aqui a página inicial e a gente já pode começar a criar a nossa atividade. Então, começando a criar, nós vamos entrar nesse ícone aqui, que lembra, né, uma pastinha de arquivo, que na verdade é uma pasta, o New Folder. Então, essa nova pasta, eu vou clicar sobre ela e eu vou dar um nome para as atividades que eu estou criando. Porque lembra que a gente pode criar várias e a gente precisa identificar também pelo nome qual que a gente vai usar no momento que a gente vai jogar. Então, como essa é só uma orientação, eu vou pôr aqui teste. Vou dar o nome para essa pasta de teste. Criei a pasta, tá? Então, eu estou aqui, já ela está criada e eu vou ter que tomar um cuidado também de que todas as questões que eu for fazer nesse momento, eu quero que essas questões elas fiquem dentro dessa pasta, tá? Então, eu preciso ter esse cuidado, porque quando eu for jogar, eu tenho que ter a sequência de questões que eu quero desenvolver com os estudantes. Então, eu venho sobre o nome da pasta que eu acabei de criar, clico sobre ela, dou 2 cliques aqui e eu entro dentro dessa pasta, tá? Bom, a partir de agora, eu vou criar tudo que eu produzi de questões, ela vai estar sendo arquivada dentro da minha pasta teste. E para eu começar a fazer essas questões, eu venho aqui nesses 3 pontinhos que está do lado desse ícone da pasta, clico sobre ele, sobre esses 3 pontinhos, e aparece para mim o que eu quero fazer agora. Se eu quero introduzir uma nova pergunta, se eu quero mover essa pasta para um outro arquivo, ou se eu quero ver, às vezes, até a lixeira, ver se tem algumas questões que eu produzi, eu mandei para a lixeira, que eu quero resgatar. Então, nesse momento, o que eu quero fazer? Uma nova pergunta. Então, clico sobre aqui, sobre nova pergunta, vou pedir aqui para traduzir para o português, e já me abriu a possibilidade de eu pensar nas questões que eu vou preparar. Então, a minha questão 1, lembrando que nós estamos aqui trabalhando como que a gente elabora didática e pedagogicamente questões pautadas em habilidades e competências, então não estou fazendo uma questão elaborada, tá? Eu estou fazendo uma questão somente para demonstração de como funciona a ferramenta, e eu vou fazer questões simples. Lembrando também que a gente tem um número de caracteres que a gente pode digitar, tá? Então a gente pode preparar questões assim que tenham qualidade pedagógica, mas elas não podem ser também muito longas, porque senão os caracteres que é permitido pela ferramenta, eles inviabilizam que a gente produza essas questões. E também, na hora que a gente for projetar, fica muito pequeno, né, as perguntas e nem sempre os estudantes conseguem visualizar na projeção aquilo que a gente está querendo que eles respondam. Então, eu vou usar aqui a minha área, né, as minhas questões voltadas para a minha formação inicial,
E eu vou pôr uma pergunta aqui bem simplesinha. Então, o clima predominante na região central do Brasil é. E quando eu, dando continuidade aqui à pergunta que eu estou preparando, vocês vão perceber aqui na barra lateral direita, eu posso introduzir imagem, vídeo, clipe de som, buscar na biblioteca do próprio Plickers alguma questão, alguma imagem, algum GIF, algum vídeo que eu tenho já feito em outras pastas. Tá? Então eu posso buscar no próprio Plickers alguma coisa que eu já produzi, eu quero trazer aqui para essa nova pasta que eu estou criando, ou eu posso trazer GIF, tá? E quando eu clico em algum desse comando aqui, vai permitir que a gente faça uma pesquisa direta na internet, na rede, ou a gente pode trazer também um arquivo que a gente tenha no nosso computador, tá? Então, eu vou aqui adicionar uma imagem, porque me interessa nesse momento imagem, tá certo? Então, eu venho aqui na imagem, então abre para mim ou para eu pesquisar direto na rede, ou para eu trazer uma imagem que eu já tenho aqui no computador. Mas eu vou buscar na rede. Então, eu vou buscar assim, uma imagem que fale para mim sobre os tipos climáticos que tem no Brasil. Então, eu vou pôr aqui, gráfico de clima no Brasil. Ele é bem genérico, então ele vai me trazer, olha, várias possibilidades. Então, inclusive com mais resultados aqui, então o Plickers ele vai direto para a rede. Eu vou pegar esse mapa aqui, porque eu acho que é até interessante para os estudantes fazerem uma leitura, né, desse mapa. Ele está ali fazendo uma correlação com a questão. Então, eu vou querer esse mapa. Então, ele vai carregar. Enquanto ele está carregando, eu posso ter aqui também, olha, as possibilidades. Quando eu trago uma imagem, eu posso editar essa imagem, eu posso substituir, de repente eu coloquei essa imagem, mas não é ela que eu quero. Para tirá-la e trazer outra, ou eu uso aqui esse sinalzinho, né, de X, de fechar para tirar a imagem, ou eu venho aqui em substituir, tá certo? Então eu posso assim fazer ou remover, tem aqui, né, esse link. Então vejam que quando eu trago uma imagem, eu posso aqui mexer com ela, tá certo? E aqui embaixo vocês vão verificar, na parte aqui inferior, que de repente eu não quero 4 itens, né? Eu quero que essa questão ela se torne verdadeira ou falsa. Então a gente pode tornar essa questão verdadeira ou falsa. Então a gente pode mudar o formato dela. Eu posso também, aqui vocês vão perceber, nessa parte aqui inferior, que eu posso mudar essa imagem do lugar que ela está, tá? Eu posso trazer ela mais para o centro, não ficar no lado, então isso aqui me dá possibilidade, tá certo? Eu posso, então, aqui trazer ela para o centro, eu posso trazer ela para a lateral esquerda, como eu posso também substituir essa imagem por aquelas mídias ali iniciais que eu tinha quando eu comecei a criar. Então, eu não quero uma imagem, eu quero vídeo, eu quero um GIF, eu quero um som, então eu posso trocar agora também, tá? E eu venho aqui, então, para colocar as questões, né? Desculpa, as alternativas. Então, eu tenho os diferentes tipos de clima que acontecem no Brasil. Vou pôr aqui equatorial, vou pôr o tropical, vou colocar aqui clima árido, que na realidade nós nem temos, mas vamos colocar. E a gente vai colocar aqui o subtropical.
Um cuidado também para a gente prestar atenção, tá? O Plickers, automaticamente, ele sempre vai trazer como alternativa correta a letra A. Então, isso é da ferramenta. Ele salva automaticamente como a letra A. Então, a gente tem que lembrar de clicar na letra que é a alternativa que corresponde à questão. Porque senão, na hora que for fazer a correção das atividades, a gente vai ter uma correção inadequada, a gente vai ter uma correção errada. Então, a gente não pode esquecer de terminar de digitar a questão que a gente está preparando, a gente vir aqui na letra e clicar qual é a resposta correta, que aqui no nosso caso é a letra B, tá? Então, eu clicando na B, a A, ela já fica aqui branquinho, mostrando que não é essa que o Plickers vai considerar. Então, pronto, a minha questão está pronta. É algo que eu esqueci de falar aqui, que eu acho importante também a gente lembrar. Então, eu tenho o editor de texto, vocês vejam que eu posso mudar a cor, que eu posso fazer aqui no canto esquerdo, né? Eu posso fazer ele sublinhado, eu posso fazer itálico, que é aquela letrinha inclinada, como eu posso também deixar ele negritado, tá certo? Então, aqui o Plickers me dá essa possibilidade de edição, tá? Do texto que eu digitei. Então, aqui ele lembra bem um Word, né? Quando a gente pode ali trabalhar com o texto que a gente está produzindo. Então, a gente tem alguns recursos que outros games não nos permitem ter. E aqui uma coisa importante também é que se vocês pegar aqui na parte superior direita, nós temos a possibilidade de criação de atividades da matemática na linguagem matemática, né? Porque às vezes a gente tem essa necessidade, né? O professor de matemática ele tem a necessidade de usar a linguagem matemática para produzir as suas questões. Então, aqui ele permite um sobrescrito, ele permite o subscrito, ele permite inserir uma fração, ele permite inserir equação, como ele permite também inserir símbolos matemáticos. Isso é bacana, porque aí a gente tem a possibilidade de trabalhar com a língua materna, mas a gente também tem a possibilidade de trabalhar com a linguagem matemática, tá certo? Ele está salvo. Eu só cliquei aqui para mostrar para vocês que a gente não precisa se preocupar em salvar, porque ele, como a gente está trabalhando online, ele é salvo automaticamente, tá certo? Então, eu criei a minha primeira questão. Agora, eu quero criar mais questão, tá? Eu quero criar outra questão. Então, como que eu faço? Eu posso fechar essa, eu posso deixar ela aqui aberta, né? É só uma questão da gente pensar assim, né? Que vai aumentando aqui a quantidade de questões que ficam nessas abas aqui, mas não tem problema. Se eu fechar ou se eu deixar ela aberta, ela já está salva, porque ela é feita de forma online. Mas eu quero continuar editando, né? A minha pasta teste não vai ter só uma questão, eu quero que ela tenha mais. Então, eu volto para a pasta, tá certo? Eu venho aqui novamente, então eu estou aqui dentro da pasta teste, eu venho novamente aqui nessas três perguntinhas aqui, tá? Nesses 3 pontinhos, não 3 perguntinhas, né? Nesses 3 pontinhos, eu vou criar, eu quero mais uma questão. Então, eu venho aqui, olha, nova pergunta na pasta. Isso é importante, tá, gente? Porque se vocês forem criar uma outra questão e não identificar que é nessa pasta que é na determinada pasta que vocês querem essa questão, então o que acontece? Vocês essas questões elas vão ficando no Plickers, mas elas vão ficando fora da pasta, tá? Então é preciso vocês lembrarem que é sempre naquela pasta em específico que vocês vão trabalhar, tá? Que vocês vão montar
o roteiro de atividades que vocês vão apresentar para os estudantes. Então, continuando na mesma linha, eu vou colocar aqui a questão número 2, né? Então, eu vou pedir assim que os estudantes leiam um climograma, que é um gráfico que atribui a quantidade de chuvas, de precipitação, né, de chuva, e o índice e aquela mudança de temperatura que acontece num determinado país, numa determinada região, num determinado lugar. Então, eu vou colocar aqui a questão, olha, de acordo com o climograma, qual foi o mês mais quente em São Paulo? E eu vou novamente buscar o quê? Uma imagem. Lembrando que eu posso pegar vídeo, eu posso pegar clipe de som, né? Ou que eu tenho no computador, ou que eu busque na rede. Eu vou aqui continuar com a minha ideia de imagem. E o que eu vou pedir aqui? Um climograma de São Paulo. Olha, como eu não estou aqui pensando num ano específico, eu vou ser genérica. Qualquer climograma que a rede me trouxer, tá ótimo, tá? Mas a gente pode ser específico e pedir um ano também. O ano que a gente quer, tá certo? Então, eu tenho aqui os mapas de São Paulo. Aqui, olha. Então, eu quero trabalhar com climograma. Então, eu tenho que buscar esse... Eu não posso usar mapa aqui no caso, né? Então, eu quero um climograma. Aqui não é de Roma, não quero de Roma. Aqui, se eu não me engano, está me trazendo do Pará. Não trouxe o que eu quero. Como climograma, ele não achou. Então, ele só leu São Paulo. Então, eu vou pôr gráfico de temperatura de São Paulo. Vamos ser mais... Aí, ele já conseguiu ler melhor, tá? Então, às vezes, a gente faz uma pergunta muito específica e ele não consegue trazer aquilo que a gente está pedindo. Tá aqui, ó, o climograma. Eu vou usar esse aqui. Nós temos esse aqui também, mas eu vou pegar o climograma porque é o que a questão está pedindo do gráfico. Então, ele está baixando. Enquanto ele está baixando, o que eu vou fazer? Eu já sei que no climograma, aqui na parte inferior, são os meses. A linha, ela me traz a temperatura. As colunas, ela me traz as precipitações, que é a quantidade de chuva. E pela leitura da linha, eu consigo ver aqui qual foi o mês mais quente, né? Então, eu tenho aqui um pico no mês de fevereiro. Então, a minha resposta, o estudante, ao ler esse climograma, ele vai identificar que o maior pico de temperatura foi no mês de fevereiro. Então, eu venho aqui para criar as minhas alternativas. Então, vou pôr aqui mês de março, vou pôr o mês de janeiro, vou pôr o mês de julho e vou pôr aqui fevereiro, que é a resposta correta. Aqui eu falei para vocês, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, porque ele sempre traz automaticamente a letra A como correta. E a correta aqui, no caso, é a letra D, que é o mês de fevereiro. Lembrando também que a gente pode editar a imagem, a gente pode trazer outra se a gente quiser. A gente tem a opção de embaralhar as opções. Vamos supor que a gente vai usar esse jogo com assim, o mesmo, né, jogo com 3 ou 4 turmas diferentes. Então, a gente quer fazer um embaralhamento das alternativas para que não fique marcado a letra, né, e para que isso facilite, às vezes, talvez até para o estudante fazer o jogo. Então, a gente pode embaralhar também. O próprio programa, o que ele faz, mas ele leva a correta, tá? Quando a gente pede para embaralhar as opções, ele leva a resposta correta, ele carrega
qual é a resposta correta também. Olha, está salvo, tá certo? A gente não precisa pensar em salvar, porque ele já está sendo salvo automaticamente, tá certo? E a gente tem, então, mais uma questão que está sendo feita. Aí, eu quero mais umas, vamos supor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu volto lá para minha pasta. Então, eu já vejo, olha, eu tenho 2 questões prontas, já está aqui mostrando para mim. E agora, eu quero criar mais uma questão, só a título mesmo da gente ter aí um pouquinho de diversidade naquilo que a gente está fazendo. Então, eu tenho sempre que fazer esse processo. Eu tenho que voltar para a pasta, eu vou clicar nesses 3 pontinhos, eu vou pedir uma nova pergunta, tá? Traduzir aqui. Então, a minha pergunta 3. Então, o que eu vou colocar? Vamos lá, continuar na ideia ali de clima. O clima da região amazônica E, de novo, eu vou continuar com a questão de imagem, porque eu estou fazendo uma leitura aqui, ou de gráfico ou de mapa, tá? Então, eu vou pôr aqui para a internet me procurar o clima da Amazônia. Aqui ele vai trazer, tá vendo? Olha, quando a gente faz muito genérico, ele traz a imagem, né, da região. Então, ele lê o que é a região. Então, eu vou pôr aqui, continuar na mesma linha. Gráfico do clima da Amazônia, porque aí ele me traz mais opções. Aí, ó, já mudou, tá vendo? Então, eu tenho mapas, eu tenho climograma, eu tenho diferentes imagens, então é mais interessante, né, quando a gente põe um pouco mais genérico. Eu quero aqui deixa eu ver o que eu vou querer. Eu vou querer esse mapinha aqui, tá? Ele vai fazer aqui a leitura do mapa. Então, até para os estudantes eles verificarem. Então, eu vou colocar aqui, vamos ver o clima equatorial, o clima tropical, o clima árido e o clima, vou pôr aqui temperado, que não é nem tem no Brasil, mas vamos colocar. Olha, como a letra A é a alternativa correta, e ele já traz isso automaticamente clicado, né? Para mim, o programa traz isso clicado, então eu já sei que eu não preciso modificar, porque essa é a linha correta, é a alternativa correta. Então, eu tenho aqui, né, essas 3 questões. Eu posso criar quantas questões eu quiser. Quando eu for jogar, eu não preciso jogar todas as questões que eu quero, tá bom? Eu posso selecionar quais que eu quero, mas eu posso também, depois de pronto, né, depois dessa pasta aqui, teste, se eu for criar uma outra pasta, se eu for criar uma outra atividade, lembrando que a gente consegue importar, tá certo? Então, a gente importa da biblioteca questões prontas. Então, cada vez que a gente vai montando um joguinho aqui no Plickers, a gente vai também montando um banco de questões, um banco de atividades que a gente pode usar ao longo das nossas aulas, né? Então, a gente pode aproveitar aquilo que a gente já tem, como a gente pode também criar novos, a gente pode ir na biblioteca do computador, a gente pode ir na biblioteca do Plickers, a gente pode ir, às vezes, buscar questões na internet para introduzir no jogo que a gente está fazendo, tá? Mas lembrando sempre, toda vez que a gente quiser criar questões para uma determinada pasta, a gente tem que voltar na pasta que a gente está montando, tá certo? Então, eu já vejo, ó, aqui nessa pasta teste, eu tenho 3 questões, tá certo? Então, nós já temos aqui
uma quantidade ali de atividades que a gente pode já usar para trabalhar com os nossos estudantes, certo? Então vamos ver qual que é o próximo passo agora para a gente continuar usando Plickers. Bom, testes prontos, né? Questões prontas. Vamos agora para a próxima etapa da gente construir a nossa gamificação com o Plickers. Eu tenho, né? Se eu tenho as questões prontas, eu também tenho que indicar onde eu vou usar essas questões, com quem que eu vou usá-las. Então eu venho aqui no lado esquerdo, eu clico em nova classe, tá certo? Então eu vou criar classe para que possa ser feita a leitura desses testes e a resolução dessas questões. Então quando eu clico em nova classe, o que aparece para mim? Eu posso digitar, né, o nome da turma, ou pelo ano que eu dou aula, ou eu posso dar um nome específico para essa turma, tá certo? Se eu dou aula, assim, por exemplo, de mais de uma disciplina, então eu posso pôr o nome do conteúdo, né, do componente curricular, ou eu posso simplesmente criar a turma pelas turmas que eu tenho, tá certo? Então vamos supor que eu vá aplicar esse teste para o 9º ano. Só que eu tenho 4, 5 9º anos, tá certo? Então eu vou pôr aqui 9º ano A, porque quando eu for aplicar no 9º ano B, eu também tenho que ter esses alunos, esses estudantes, melhor falando, todos discriminados, tá certo? Então, se eu criei a turma do 9º ano A, então aqui dentro dessa turma eu vou colocar só os estudantes que fazem parte dessa classe, tá? Nomeei a classe, ponho aqui, olha, criar turma. E aí abre para mim essa página, que é onde eu irei adicionar os meus estudantes, tá? E eu posso adicionar ou digitando nome por nome, tá certo? Ou eu posso também já ter uma lista pronta, que normalmente a gente tem, né? A gente pode pegar ali aquelas listas que os GOIs trazem para a gente no início do ano, eu copio e colo aqui, tá certo? Então eu posso tirar de algum lugar, copiar e colar também. Então não é só digitar um por um. Então eu posso fazer essa copia e cola. Mas eu vou criar aqui alguns nomes. Vou pôr aqui o nome aqui do meu parceiro, que está sempre aqui comigo, né? Donino. Então eu vou pôr aqui como se ele fosse um estudante que faz parte desse 9º A. Vou pôr aqui o meu nome, vai supor que eu também sou estudante. Vou pôr o nome aqui do pessoal do núcleo. Vamos lá. Eu tenho que pôr o sobrenome, tá? Então eu ponho o nome e sobrenome, porque vocês vejam que ele mesmo pede que a gente faça isso, tá bom? Bom, 3 estudantes aqui, só para a gente exemplificar também. Lembrando que o Plickers, ele aceita até 40 estudantes, tá bom? Então, mais que isso, a gente tem que dividir as turmas, a gente tem que... se bem, eu não sei se existem mais do que 40 estudantes, né, numa sala hoje, mas ele vai suportar até esse número, tá bom? Por que tem que ser esse número? Não pode ultrapassar. Porque para os estudantes poderem jogar o Plickers, cada estudante que eu marcar aqui, ele vai receber um número. E esse número vai ser correspondente à placa que o programa vai gerar para ele poder jogar, tá certo? Então, cada estudante, na ordem que eu colocar aqui, ele vai receber um número em específico. Então, vamos supor que eu terminei aqui de digitar todos os meus estudantes, ou de trazer, né, no copia e cola, uma listagem que eu já tenho.
vou para o próximo. Então, aqui, o que eu vejo? Olha, que os estudantes, eles receberam, olha, o Nino vai ser o número 1, Maria Ângela, o número 2, Giovana, número 3, tá certo? Eu posso fazer uma ordem, vamos supor que eu tenha digitado e eu não obedeci uma ordem alfabética e eu quero que seja uma ordem alfabética e essa ordem seja classificada por nome ou por sobrenome. Então veja que ele permite, né, que a gente classifique ou por nome, a ordem alfabética, ou pelo primeiro nome ou pelo sobrenome. Mas eu vou deixar conforme inserido porque aqui não tem necessidade de eu ficar alterando. Bom, já criei minha classe, está pedindo aqui que esses alunos, esses estudantes sejam adicionados, foram adicionados. O que eu faço? Né? Terminei de digitar todos, ou terminei de colar todos, eu coloco aqui em feito. E aí, o Plickers, ele criou as questões, tá certo? E ele também criou a classe para que esses estudantes possam jogar. Então, vocês verifiquem que eu já tenho aqui, olha, a classe pronta, tá? Então, quando eu for jogar, no dia que eu for fazer o jogo, eu entro no meu, na minha biblioteca, e ao entrar na minha biblioteca, eu vou ter aqui os estudantes, as turmas que eu vou querer fazer o jogo, tá? Então, eu tenho que clicar também, que é com o nono A, que ele vai ser jogado. Então, ó, que para o nono A já aparece todas as questões que eu fiz, como aparece também quais são os estudantes que eu tenho ali inserido nessa turma, tá? Mas ainda eu preciso de mais um passo, porque eu não terminei ainda de construir. Onde que eu venho agora? Vocês estão vendo que aqui no lado direito, ele tem esse roteiro daquilo que eu estou fazendo, né? Então, eu já criei a turma, olha, vejam que ele vai ticando quais são os passos que eu estou construindo. Então, eu já criei uma turma, já adicionei as perguntas, agora eu preciso pegar as cartas, porque o Plickers é isso, é um jogo de cartas. E quem que imprime essas cartas é a gente, óbvio, né? Mas quem é que vai editar essas cartas é o próprio programa. Então, o que eu quero? Eu quero fazer download das cartas. Então, quando eu venho aqui, né, nesse roteirinho aqui que está me mostrando os passos de construção, eu vejo que eu posso fazer um download. Esse download, ele é gratuito, tá certo? E então ele gera 40 cartas. E se eu precisar, vamos supor que eu precise de mais, eu tenho 45 estudantes, enfim, eu posso comprar mais cartas no Amazon, mas aí eu vou ter que despender aí de um custo, tá certo? Então, o que é interessante? A gente faz um download das 40 cartas que a gente tem direito, e se for necessário, a gente divide as turmas, né? Se for turma maior do que 40, a gente divide e faz atividades em momentos diferentes com cartas diferentes. Mas agora eu quero fazer um download, tá? Eu quero pegar essas cartas, então o que eu faço? Eu clico aqui e já aparece para mim, tá? Em cada página, olha, ela vem duas cartas. Então, na folha aqui de sulfite, a folha A4, né, não necessariamente sulfite, é uma folha A4, e nessa folha A4 ela traz duas cartas por folha. Eu vou até aumentar aqui o zoom para vocês verem melhor. E o que é interessante do Plickers? Tanto que a gente assim sugere que se vocês forem usar esse game, vocês ao imprimirem esses cartões, esses cards, vocês imprimam numa folha mais durinha, tá?
Porque a gente não precisa imprimir a cada jogo que a gente fizer, tá certo? Esses cards, eles valem para todos os jogos. Então, por isso que é importante, quando a gente cria a classe, então o estudante, ele recebeu um número, olha, e esse número é trazido aqui no card, tá vendo? Então aqui tem, ó, eu vou aumentar até um pouquinho mais. Então é trazido aqui, olha, é o número 1. Então quando a gente for jogar, que a gente vai fazer a leitura com o celular, né, dessas respostas, então ele já traz aqui a numeração. Então o número 1 aqui desse card corresponde a qual estudante da turma que eu estou jogando. Então, não precisa, isso que é importante, a gente não precisa imprimir toda vez que a gente preparar um Plickers. A gente pode usar o mesmo card para os diferentes jogos que a gente preparar, tá? Então, a gente sugere isso. Quando vocês forem imprimir, imprima numa folha de gramatura mais resistente, de gramatura maior, coloque às vezes um papel, uma folha ali de contact, mas tem que ser transparente, né? Para que o leitor do celular possa fazer essa leitura, para que dure mais, para que vocês não precisam imprimir mais de uma vez esses cards. Quando o estudante ele recebe esse card, então qual é a ideia do jogo? Quando o estudante recebe esse card, vai ser projetado, né? O professor vai projetar a pergunta, ele vai ler lá na televisão, no quadro branco, não sei onde que está sendo projetado, porque o professor vai precisar abrir ali o seu computador. Então, o estudante ele não precisa de nenhum dispositivo móvel. O estudante não vai trabalhar com celular, não vai trabalhar com computador, nada. Quem vai estar plugado é o professor, tá? Então, o professor ele vai abrir, né, no seu notebook ou no seu computador, desktop, eu não sei como que tá aí nas salas na escola, se vocês vão fazer na sala de informática. Então, o professor ele abre na sua conta do Plickers para ir comandando ali para ir comandando, né, o andamento das questões. E o estudante, o que que ele faz? Ele levanta, cada pergunta que o professor fizer, o estudante levanta a placa para que ele possa dar a resposta daquela pergunta que o professor fez. Então, vamos supor, o estudante considera que que a pergunta que foi feita, a alternativa B é a correta. Então, o estudante sempre vai manter para cima, levantado para cima, a alternativa, a letra que ele considera correta da resposta à pergunta que foi feita. Se ele considerar que é a letra C, então ele inverte, ele põe a letra C para cima. Se ele considerar que é a letra D, ele põe a letra D para cima. Se ele considerar que é a letra A, ele coloca a letra A para cima. Então, sempre a gente pensa assim, numa posição vertical, e a letra que tiver na parte superior, voltada para cima, é o que o leitor óptico do celular do professor vai ler como alternativa correta. Então, quando o professor distribui essas placas, esses cards para os estudantes, tem que ter esse cuidado. Cada estudante lá na lista de chamada que o professor fez, na classe que ele criou, esse estudante lá, ele tem que corresponder à numeração dos cards que foram distribuídos. Porque quando o leitor do celular ler número 1 aqui, ele vai indicar quem é o aluno número 1 naquela classe que eu criei, tá? E aí o leitor depois ele verifica, é a letra B que está aqui na parte superior, então o aluno número 1 considera que a letra B seja a alternativa correta, tá? Aí vamos supor, o número 2 considera que a letra D, o número 3 também, e assim sucessivamente, tá certo? Então, é importante, né, que essas cartas, elas sejam impressas e que elas sejam distribuídas de acordo com o número do estudante que foi criado lá na sala do Plickers, tá certo?
Então, esse é o terceiro passo que a gente tem para poder começar o nosso jogo. Criado questão, criado a turma, impresso as cartas, então a gente está quase já prontinhos para começarmos o nosso jogo. Então, o que a gente vai fazer nesse momento? Então vamos supor que aqui eu tivesse 50 questões aqui na pasta do nono A, vamos supor. Mas eu não quero jogar todas essas questões. Então eu posso selecionar quais que eu irei jogar com os estudantes, tá? Então eu entro aqui na turma do nono A, que é o caso que eu estou exemplificando, e eu quero, né, eu só tenho aqui 3 questões, então eu vou querer que todas essas 3 elas entrem ali na atividade que eu vou produzir. Lembrando que se eu tivesse mais, eu posso selecionar somente aquelas que eu quero que os estudantes joguem, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui na frente da questão, tá escrito assim, adicionar. Então, eu adiciono, tá certo? Então, ó, tá adicionada. Eu quero que a 2 também seja adicionada, tá? E eu quero que a 3 também seja adicionada. Então, vou lá adicionar todas. Então, eu posso selecionar quais as questões que eu quero que esses estudantes trabalhem, tá certo? Então, se eu tiver um número grande ali, porque eu fui fazendo um banco de dados, não preciso jogar todas. Eu posso só clicar em quais que eu quero que naquele momento, ou naquela aula, ou naquele instante, seja trabalhado com os estudantes. Mas antes então, de começar o jogo, então eu tenho aqui na parte que eu construí no Plickers, aqui no meu computador, tá tudo prontinho, tá assim, só esperando eu começar o jogo. Só que antes disso, eu preciso baixar esse programa no celular. Se ele não tiver baixado no celular, a gente não consegue desenvolver, tá? Então, é uma outra etapa aqui para que a gente possa ter o Plickers construído, tá certo? Então, na parte do computador, vocês podem ver que ele está prontinho, porque se eu pedir para ele jogar agora, ele vai começar a transmitir, ele vai ser projetado para os estudantes vão ler as questões, eles vão levantar os cards com a alternativa que eles consideram que seja a correta, e a gente vai fazer a leitura ótica com o nosso celular, que já vai trazer para o computador as respostas sem que a gente precise corrigir. É a leitura ótica do celular que faz a correção das questões do Plickers. Só que eu preciso baixar no meu celular esse Plickers, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Então, essa parte aqui do computador tá tudo certinho, já tá esperando para a gente jogar. Só que antes a gente precisa ter essa ferramenta lá baixada no nosso computador, no nosso celular e preparadinha para a gente poder jogar. Vamos ver agora como que a gente faz, né? Como que a gente baixa no nosso celular a ferramenta do Plickers. Então, eu venho aqui no Play Store, como o meu celular é Samsung, eu venho no Play Store, ou no iOS, eu vou na loja virtual do iOS, tá? Porque ele funciona, é um aplicativo que funciona tanto para o Android, para o sistema Android, quanto para o sistema iOS. Então, eu venho aqui no Play Store e eu vou procurar aonde que está o Plickers. Vamos lá. Pronto. E eu vou pedir para instalar, tá certo? Então, tá fazendo aqui a instalação. Eu vou pedir para instalar no celular esse programa, tá? Ele não demora muito, não. A instalação até que ela é rápida. Ele tá aqui fazendo, né, a instalação. Enquanto isso, a gente vai esperando aqui ele instalar. Pronto, instalou, eu venho em
abrir. A hora que eu abro, ele vai perguntar assim para mim se eu vou querer criar uma conta, se eu vou querer continuar com o Google, tá certo? Então eu vou continuar com o Google. Só que aqui aparece todas as contas que eu tenho no Google. E aí eu tenho que lembrar também, olha, eu criei lá no meu computador, eu tenho que buscar qual foi a conta que eu criei lá no computador, porque ele vai puxar do computador, ele vai puxar da minha conta a turma, as questões. Então eu tenho que ver aqui qual conta que eu usei, tá? Então eu venho, né, eu clico qual conta que foi criado lá no computador. Então ele está fazendo essa busca e ele vai abrir para mim exatamente aquilo que eu tenho, tá? Na conta que eu fiz as minhas questões. Então eu vejo que aqui eu tenho, por exemplo, lembra que eu criei um nono A? Então aqui vai aparecer para mim todas as turmas que eu tenho. Eu posso criar se eu tiver 10 turmas, 12 turmas, eu posso criar essas 12 turmas, tá certo? Então tem aqui, olha, apareceu para mim as perguntas. Lembra aquelas perguntas que eu selecionei? Então, apareceu para mim as perguntas, tá certo? Então aqui eu tenho no celular já baixado quais são as turmas, quais são as questões. Então eu já estou pronta para começar a jogar. E agora a gente vai fazer essa demonstração de como que a gente joga, tá? Então eu vou lá no computador novamente, né? Vou passar para vocês onde que a gente entra para poder fazer o jogo e depois eu vou demonstrar aqui como que fica, como a gente vai acompanhando. Baixado o programa no celular, então eu já tenho no meu celular, eu já consigo fazer a leitura ótica das atividades que eu vou desenvolver. Então agora qual é o passo? Agora o passo é jogar. Então eu venho aqui para o meu programa que eu tenho no computador, entrei na minha turma, já discriminei quais as questões, né, que elas serão utilizadas. E o que eu faço? Venho aqui, olha, jogar agora. Quando eu clico aqui, é essa a tela que eu tenho projetada. Se eu estiver usando televisão, ela vai ser projetada na televisão. Se eu estiver usando, né, a lousa, o quadro branco ou aqueles, eu não recordo como é que chama, aqueles painéis lá que a gente usa, né, de branco para poder fazer a projeção, aquele tipo de uma cortina. Eu não sei como que é o nome, mas parece aquela cortina branca, né, que a gente projeta lá do projetor, né, do computador, do retroprojetor, enfim, é essa a visão que o estudante irá ter. Então ele vai ver o mapa, ele vai conseguir ler o mapa e ele vai ler lá o clima predominante na região central do Brasil é equatorial, tropical, árido ou subtropical. Feito isso, né, a gente dá o tempo que a gente considerar necessário para que o estudante pense, então a gente que calcula qual é o tempo que a gente vai dar ali para o estudante fazer isso, e ele vai levantar a sua plaquinha com a letra que ele considera que é a resposta correta, voltada para cima, tá certo? Vamos ver como que vai ficar no celular, qual é a visão que a gente vai ter no celular para que a gente corrija a questão que o estudante está nos mostrando. Então no celular eu entro, né, no meu Plickers. Dentro do meu Plickers, como eu já disse lá no computador que o jogo começou, eu faço aqui então a minha leitura do que os estudantes terão que corrigir.
tá? Terão que realizar. Então, eu clico sobre a questão, então olha a forma como ela me aparece, eu consigo ler a resposta, para mim tá aparecendo a resposta, os estudantes é óbvio que não tem essa visão do celular, essa visão é somente do professor, tá? O que o estudante está vendo é aquilo que ele tem lá na tela, do computador, do projetor que está sendo mostrado para ele. E agora eu vou fazer a leitura ótica das respostas dos estudantes. Então, como que eu faço isso? Então, eu clico nesse círculo branquinho, volteado aqui pelo azul, tá? Que tá aqui no centro. Então, eu clico sobre ele e eu aciono a minha câmera. Então, eu permito acionar. Olha, tá vendo? Quando eu clico, quando eu passo o celular, a minha câmera, sobre o card, já mostra para mim que o número 1 é o Nino e ele já captou qual foi a resposta que o Nino deu. Aí eu venho para o outro estudante, aqui olha, já captou também, que é a Maria, e qual é a resposta que a Maria deu, tá certo? E eu venho aqui para o terceiro estudante, né? E depende da quantidade de estudantes que eu tenho. Então, eu venho aqui para o terceiro estudante, que é a Giovana. Apareceu para mim o nome da Giovana. Quando aparece para mim o nome, significa que já houve a leitura. Esse aluno já foi registrado e ele já foi lá mandado para o computador, tá certo? Então, eu vou passar mais uma vez, só para vocês verem como é feito a leitura. E se vocês perceberam, quando ele faz a leitura, ele já mostra uma bolinha verde ou ele mostra aqui uma bolinha vermelha. Olha o caso aqui da Maria, tá vendo? Bolinha vermelha. Olha aqui o caso da Giovana, quando ele faz a leitura, ele mostra também uma bolinha vermelha. Deixa eu pegar aqui. Então, o que significa isso? O leitor já registrou que o Nino acertou a questão, mas a Maria e a Giovana não acertaram, por isso que aparece a bolinha vermelha, tá? Quando mando o relatório lá para o Plickers, aquele relatório que eu tenho disponível, vai mostrar o quê? O acerto e o erro. Então, já é identificado tanto o aluno que acertou quanto o aluno que errou. Isso que é bacana, né, dessa ferramenta. Bem, terminei, né, de fazer a primeira questão com eles, então eu vou fazer só a única, essa questão 1, para servir de exemplo, porque o procedimento vale para todas as questões que a gente estiver trabalhando com os estudantes, tá? Então, eu quero que esses estudantes saibam qual é a questão correta e vamos supor que eu quero também mostrar quem acertou e quem errou, tá certo? Isso, de eu mostrar que estudante acertou, quem errou, de nomear o estudante, vai também das turmas que vocês têm, do cuidado que vocês têm, se isso é possível fazer ou não, tá certo? De repente, a gente tem turmas ali que não é adequado a gente mostrar quem errou, quem acertou, e tem turmas que a gente pode fazer isso tranquilamente porque não vai gerar nenhum constrangimento. Então, como que eu vou fazer isso, tá certo? Eu tenho essas duas opções aqui no canto superior direito, onde eu venho lista de alunos. A ferramenta, ela traz automaticamente para a gente nunca exibir. Mas eu quero que os estudantes vejam os resultados que eles conquistaram na resposta que eles deram. Então, eu venho aqui, olha, eu mudo para mostrar sempre. Já aparece para mim o nome dos estudantes que eu tenho na turma do nono A, tá? E como estava selecionado também automaticamente, selecionar, olha, por nome ou por número do cartão, então, eu posso optar pelo nome, eu posso optar pelo número do cartão. Se eu opto pelo nome, aí vem mostrando aqui para mim
se eu quero esconder o número de cartão ou se eu quero deixar do lado também qual é o número do cartão, tá certo? E as respostas individuais, esconder ou mostrar. Então, se eu opto por esconder, não vai aparecer as respostas que eles deram. Se eu optar por mostrar, aparece quem acertou e quem errou, tá certo? Então, eu selecionei ali a listagem para que os estudantes vejam quem acertou, quem errou. Eu posso pedir para a resposta ser revelada, vai aparecer tanto a resposta correta quanto a resposta errada, vai aparecer para mim lá no celular. Eu posso fazer isso tanto pela tela do celular, como eu posso fazer aqui pela tela do computador, tá? Então, se eu tiver com o celular aberto lá, eu já vou estar, né? Então, vai aparecer para mim tanto por um quanto por outro. Ah, e se eu quiser saber também qual a quantidade de respostas que cada item recebeu, eu posso colocar aqui mostrar, tá bom? Então, quando eu coloco mostrar, aparece para mim que um estudante, né, respondeu equatorial, um estudante respondeu tropical, um estudante respondeu clima árido, tá certo? E eu ponho aqui revelar resposta. Então, tá aqui. A resposta correta é a letra B, clima tropical, e dessa questão, os estudantes que acertaram foi o Nino, a Maria e a Giovana, eles erraram, tá certo? Então, quando eu peço para mostrar aos estudantes, já aparece para mim em verdinho, para mim e para todos que estiverem vendo, né? Já aparece quem foi o estudante que acertou, ou quais estudantes acertaram, e quais foram os estudantes que erraram a questão. Então, tendo esse procedimento, a gente consegue fazer isso com todas as atividades do Plickers, tá? Então, a resposta, a questão 2, a gente faz o mesmo procedimento, a questão 3, a gente faz o mesmo procedimento. Então, é só a gente passar, assim, o leitor do celular sobre o card que os estudantes escolheram, né, a resposta correta. Esse leitor óptico do celular já faz a correção automática para nós. E a gente tem a opção de mostrar ou não o estudante que acertou e o estudante que errou, tá? Então, isso vai à opção do professor, né? E para ter acesso aos relatórios, né, a folha de pontuação dos estudantes, para a gente ter o nosso controle, por exemplo, de nota que a gente vai atribuir às atividades que a gente está fazendo, a gente volta aqui para a biblioteca, então, que é a página inicial do Plickers. A gente clica aqui, olha, em folha de pontuação. Vou traduzir aqui para o português. Quando chega nessa folha de pontuação, então, olha, eu tenho a opção de ver por dia, na semana ou no mês. Então, vamos supor que eu dei mais de uma atividade para essa turma durante o mês e eu quero pegar todas as atividades do mês. Então, eu posso clicar em mês, eu posso clicar só do dia, se eu quiser pegar daquele dia, ou eu posso pegar da semana, tá? Mas de qual turma? Eu tenho que selecionar a turma. Então, aqui eu vou ter, se eu tiver, né, criado um Plickers para cada turma, então eu vou ter aqui a seleção de todas as turmas que eu tenho criado. Então, no meu caso é o nono A, eu clico aqui no nono A e eu tenho a listagem, então me aparece aqui a tabela de quais os estudantes que participaram, a média da turma, quais estudantes participaram, quem acertou e quem errou, e qual questão, tá vendo? Vai por questões, então é discriminado aqui por questão. Então foi jogado a questão 1, então aqui eu tenho os resultados da questão 1, tá certo? Eu posso exportar essa tabela aqui, eu posso exportar para o meu Excel e aí salvar no Excel, deixa eu aqui
salvar no Excel, tá certo? As respostas corretas. Então, depois a gente só aqui corrige aqui, né? Corrige não, formata essa tabela, tá bom? Ou eu posso pegar aqui pelo próprio sistema. Então, eu já tenho aqui uma listagem, né, de quem foi o estudante que acertou e quem foi o estudante que errou. Como eu posso imprimir também, tá certo? Eu posso fazer a impressão de estudante por estudante, tá? Então, aqui no caso, né, o estudante que acertou, o estudante que errou, eram 3 questões que eu tinha, tá certo? Eu não joguei as 3, mas são 3 questões que eu tenho, né, na pasta, então vai ser impressa todas as questões, e eu tenho aqui de estudante por estudante, quem acertou, quem errou. Então, eu posso jogar lá para o meu Excel, eu posso imprimir, ou eu posso pegar aqui pelo computador, tá? Então, são as opções que eu tenho de relatório de estudante pelas questões que eles acertaram, pelas questões que eu erraram, e depois, posteriormente, para eu poder cobrir o campo ali de avaliação que a gente está fazendo junto com as turmas que a gente está trabalhando. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a orientação sobre o Plickers. É uma ferramenta muito dinâmica, é uma ferramenta que, num primeiro momento, ela dá toma um pouquinho de tempo para a gente montar, mas uma vez montada, a gente pode, sim, trabalhar com as turmas e ter uma correção automática, uma correção rápida das atividades que a gente propôs. Então, até o próximo encontro. Espero que tenha sido útil, que tenha sido agradável para vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau!